Pessoal, vamos ser justos, vai. O que o autor de Black Clover fez nesse capítulo não faz sentido nenhum. Não precisava disso, não precisava. Calma, pequeno gafanhoto. Você é precoce por acaso? Já ia comentar aí embaixo sem ouvir o que eu tenho a dizer? Certamente que sim. Porque na verdade faz muito sentido sim, essa apenas foi uma pegadinha para esse início de vídeo e eu aposto que vocês vão concordar comigo com tudo que eu vou abordar aqui com vocês sobre como sim faz sentido esses novos poderes ali do Asta, como também uma discussão interessante sobre a comparação entre Asta e Yuno e os seus buffs de poder. Eu aposto que até mesmo os fãs do Asta que não gostam do Yuno e fãs do Yuno que não gostam do Asta vão concordar comigo. Então, bora para mais esse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Black Clover, dessa vez o capítulo 367, que gerou em algumas pessoas revolta e algumas pessoas curtiram como sempre. Algumas falaram que não tem sentido nenhum e outras falaram que tem total sentido. E nós vamos aqui, claro, bater o martelo sobre essa discussão, beleza? Por isso, já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like, para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. E bom, gente, antes de começar de fato o capítulo, já vou dizer pra vocês e lhes adiantar. Eu vou ser imparcial aqui nesse vídeo, ou pelo menos tentar ser o mais imparcial possível, principalmente porque todos sabem que eu não gosto do personagem Yuno, tá bom? Mas nós teremos uma discussão interessante sobre a comparação do esforço do Yuno e do esforço do Asta. Será que os dois tiram poderes daquele lugar? Ou simplesmente eles merecem tudo isso? Bom, nós vamos trazer aqui essa discussão a partir de todos os elementos que eu vou trazer aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos começar com o nosso capítulo com o Dannacho, sim, realmente derrotado. Isso me frustra um pouquinho, mas ao mesmo tempo eu penso, poxa, se o Asta está tão bom com o Zetten, está tão melhor assim em batalha, logicamente faria sentido que ele derrotasse ali um paladino, mesmo que os seus companheiros não tenham sido páreos para ele. Então, nesse ponto, sim, o Asta está muito forte e para bater de frente com o Lucius, um paladino não poderia ser um tipo de empecilho em seu caminho. O Dannacho acaba caindo, ele olha pro Asta e fala, puxa vida, nunca pensei que esses caras iriam me salvar, aqueles a quem eu julguei muito mal, e ele tem uma lembrança ali do próprio Julius, ou seja, a balança dele pendeu realmente a favor do Asta. Não teve essa simbologia da balança ali pendendo de alguma forma ou de outra, até porque é o poder dele, mas mesmo assim, ele se lembrou daquela frase que eu trouxe pra vocês lá atrás, que ele iria relembrar daquele momento quando o Julius disse para ele, um dia a sua balança vai pender a favor deles e você vai perceber que os justos de verdade são aqueles garotos, independente dos poderes que eles têm, porque o preconceito precisa ser quebrado. E o preconceito ali nesse momento é quebrado pelo Dannacho, que acaba caindo. O Asta olha para ele e fala, fica tranquilo, dá uma dormida aí, porque depois eu vou te acordar. Ou seja, o Asta vai ajudar toda a galera. E é aí então que nesse momento a Rainha das Bruxas acaba olhando para aquela bolinha que ela consegue ver lá o futuro, as paradinhas e tudo. E ela fala assim, ah, então é assim, então agora eu vou me levantar. E bom, ela não fez nada na batalha, é meio frustrante, porque eu imaginei que ela seria muito mais poderosa nesse caso, até porque ela ainda tinha muito poder mágico que ela vai usar para ajudar ali os touros negros e todas as outras bruxas que tinham sido atingidas, né? Que quase até mesmo foram mortas. Então eu fiquei meio frustrado um pouquinho com ela, mas vamos deixar isso daí passar, né? Não tem muito o que fazer nesse momento. O autor preferiu seguir esse caminho e, aliás, parece que até mesmo tirar a vida da Rainha das Bruxas no final das contas, porque ela vai se aposentar, deixando outra em seu lugar. E aí então que depois que ela olha na sua bola de cristal, ela pega todos os companheiros que estavam ali no chão e usa a sua magia, e utilizando a sua magia faz com que todos eles consigam sobreviver. E ali também é mostrado pra gente que, graças à magia da Nero, eles foram capazes de ficar vivos, porque se não fosse ela tampando ali os seus ferimentos e suas dores, eles teriam com toda certeza morrido. Não só por conta das dores, mas sim os seus ferimentos. Ela tranca os ferimentos para que eles não sangrem mais, ou seja, sem perder tanto sangue, eles conseguem se recuperar com a magia da Rainha das Bruxas. Só que para recuperar todas as pessoas ali, ela vai ter que usar grande parte dos seus poderes, provavelmente tirando os poderes até mesmo da sua própria vida, para dar vida às outras pessoas. Por isso ela não poderia
deveria ser mais a rainha das bruxas. E aí então ela olha pra Vanessa e diz pra Vanessa se tornar a rainha no lugar dela. E olha só, até hoje ela manteve sempre um carinho muito maior pela Vanessa do que qualquer outra pessoa ali, mesmo que elas tenham brigado. Só que parem pra pensar, a Vanessa quer seguir o seu próprio caminho hoje, graças ao Yami. Vocês se lembram que quando ela é liberta pelo Yami, ela pensa assim, puxa, mas o que eu faço agora? Tipo, você me libertou, mas e aí, o que eu faço? E aí o Yami fala assim, faz o que você quiser. Então acho que ela deveria ser mais livre e por isso que quem vai assumir no seu lugar vai ser a capitã dos pavões corais, Dorothy, que tá lá atrás falando assim, ó, que tal ser eu a rainha das bruxas? Eu já me diverti bastante na minha adolescência, na minha juventude e tudo, então eu tô de boa em ser a rainha das bruxas porque aí ela não poderia mais ficar curtindo a vida, ela teria que cuidar daquele território, daquela floresta onde elas estão. A rainha parece topar, a Dorothy diz que ainda tem que ser mais forte pra não morrer nesse caso, e bom gente, é um tanto quanto frustrante porque a magia do glamour e tudo da Dorothy é algo surreal de divertido, muito bom, muito apelão também, mas toda vez ela é derrotada sem fazer absolutamente nada. É meio frustrante, Tabata não quis trabalhar muito bem a Dorothy, e ainda por cima a bichinha ainda vai ficar lá como rainha das bruxas, sem lutar contra o Lucius e o pessoal? Não sei, mas se vai ficar lá, parece que vai acontecer isso daí mesmo. É meio frustrante, porque até hoje ela nunca mostrou do que ela realmente é capaz. Eu acho que ela não é capaz de muita coisa mesmo. E aí, então, a Rainha das Bruxas olha ali pro Asta e fala assim, será que seus companheiros vão sobreviver? Você tem alguma carta na manga? E aí o Asta fala, tenho uma carta aqui na manga. Essa carta na manga eu não entendi por uma parte e por outra parte eu entendi e eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Não entendi do sentido de como isso realmente é possível. Mas vocês vão entender que parte que eu tô querendo dizer. Porque aí o Asta diz que ele tem uma carta na manga e tudo, e aí ele começa a tirar ali a Habitadora de Demônios, aquela espada que ele pegou lá na dungeon, aquela espada que quando um poder é jogado nela, o Asta consegue utilizar o poder, por exemplo, de água, soltando ali o poder que foi acumulado dentro da espada. Pelo menos foi isso que aconteceu lá na dungeon, só que agora ele vai ser usado de forma diferente. Diferente como? Bom, como o Lich mesmo utilizava aquela espada. E aí que vai o detalhe, porque o Ryuya começa a conversar com o Asta ali no passado, ele diz que o Asta se tornou um cara muito hábil e tudo com antimagia, e ele fala assim, poxa, esse poder de antimagia parece que ele concede as coisas ou objetos, na tradução em português do Morse ele colocou como objetos, mas no inglês está como something, como coisas, então podem ser não só objetos, como outras coisas assim. Até o momento, eu não sei se vai ficar muito aberto a coisas ou a objetos, tá? A tradução em português está do Morse ali, vamos aguardar a oficial. De toda forma, ele concede antimagia às coisas que ele tem, como a própria espada do Yami, que quando foi para a mão do Asta, automaticamente ela foi meio que possuída de antimagia. Então, o poder do Asta também, poder do Lib ali no caso, seria também conferir àquelas espadas poderes de antimagia. E não só isso, como o Ryuya pensa assim, poxa, se você pode conceder antimagia para objetos, será que você não pode fazer isso para pessoas, conceder poderes antimágicos ali para as pessoas? E aí o Asta pensa, olha, eu tenho uma espada que funciona basicamente assim, talvez funcione. E aí então que o Asta pega, puxa a sua espada e nisso ele consegue fazer a mesma coisa que o Lich, transferindo poderes antimágicos diretamente para os touros negros. E aí é simplesmente nessa parte que eu não entendo muito bem. Na verdade, eu acho que eu até entendo, mas foi um pouco forçado. Porque olha só, gente, vamos pensar assim, a Rainha das Bruxas estava lá toda detonada no chão. Ela não fez nada contra o Dannacho, ela simplesmente foi inútil. E aí ela se levanta, consegue curar todo mundo, porque sim, ela tem uma magia extrema de cura, a gente sabe esse tipo de coisa. Só que ela tava toda ferida no chão e ela levantou como se tivesse super de boa. Então eu achei forçado de certa forma, mas segue o roteiro. Eu não tô aqui pra ficar criticando tudo que acontece também, mas querendo ou não, gente, vamos admitir aí, foi meio forçadinho. Ela tava lá no chão, por que ela não fez nada contra o Dannacho, mas depois conseguiu curar todo mundo, principalmente os touros negros que estavam à beira da morte, e só não foram mortos por conta da magia da Nero? Bom,
Aí que vai a questão. Beleza, eles não morreram por conta da magia da Nero, mas ô magia de cura extrema, velho. Porque, mano, ela conseguiu curar os bichos na porta basicamente do inferno, quase morrendo. E detalhe, ferimentos críticos onde ela também estava ferida. Porque vamos imaginar o seguinte exemplo. Vocês acham que um médico, por exemplo, ele todo machucado, ele vai conseguir fazer uma cirurgia em você e salvar a sua vida? Bom, é bem difícil, seus movimentos não vão estar 100%, entende? E é com essa base que eu trago aqui para Black Clover para falar que foi um pouquinho forçado. É claro que é uma obra fictícia, ela pode se curar ali normalmente, mas ela não fez nada contra o Damnatio. Acho que foi a minha frustração com ela, eu esperava um pouquinho mais da Rainha das Bruxas. Então para mim isso da cura não fez sentido, mas sim, faz sentido com que essa espada tenha esses poderes de conceder antimagia, assim como a gente tinha visto lá do Lich. A obra não está se perdendo nesse caso. E eu gostaria que vocês também traçassem um paralelo entre o Asta e o Yuno. Vocês perceberam que ambos agora eles têm magias, né? Vamos colocar aqui magias entre aspas, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, de suporte. O Yuno tem aquela magia lá, a Terra do Nunca, né? Pra ajudar todo mundo e tudo, conceder magia a todo mundo, blá blá blá, né? Conceder força e tal. E no Asta, no caso, ele concede poderes antimágicos. Vocês percebem que tem uma certa similaridade entre os dois, conforme eles vão tendo ali os seus poderes. Cada um ele tem ali uma forma meio equilibrada, diferente, mas equilibrada de poderes entre eles. Se o Yuno teve magia de suporte, agora o Asta também tem um tipo de antimagia ali de suporte. E nisso ele transfere os seus poderes para os touros negros, todo mundo fica ali bem feliz, parece que estão cheios de antimagia ao seu redor. Também parecem ficar com um novo design que eu achei lindo. Não importa o que o Tabata faça com um design, eu passo pano pra tudo, gente. Eu gostei bastante desse buff do Asta porque faz sentido e ele nunca tinha utilizado essa espada direito. Ele só utilizava realmente aquela de tirar a magia ao redor das pessoas, a de bater nos outros lá, né, que rebate a magia, e é que eu sempre esqueço o nome, tá, gente? Então me desculpa. E também é a que o Yami passou pra ele, mas a habitadora ele nunca chegou a utilizar tanto, apenas ali na dungeon. Então faltava esse poder a ser demonstrado pro Asta e agora ele consegue compartilhar com todo mundo. Talvez ali, segundo o que o Ryuya diz, talvez seja por conta da influência do tempo que eles passaram juntos, porque eles se dão muito bem, mas pode ser que não seja só isso. Talvez o Asta consiga compartilhar seus poderes com outras pessoas, ou então só com pessoas que confiem de fato nele, para ter um poder, digamos que proibido, um poder que não deveria existir, como a própria antimagia, um poder que quebra ali a Matrix daquele mundo. Nisso seus companheiros ficam em designs sensacionais, o que eu mais gostei foi, acho que o Gordon, gostei muito da Nero, da Vanessa. Meu Deus, Vanessinha do céu. E gostei muito ali do Magna. O Magna também ficou muito maneiro. O Henry foi o mais estranho, ele ficou com cabelo preto, ficou bizarro, vamos dizer assim, né? Ficaram com designs muito bonitos, faz sentido realmente os poderes ali que eles receberam. Eu gostaria que vocês notassem que lá na Grey e também no Gauche, parece que tem antimagia ali na barriga, onde eles tinham sido atingidos criticamente. E aí eu fico pensando, será que a antimagia tá cobrindo para que eles se mantenham vivos? Porque a antimagia é um poder desconhecido, como o próprio Ryuya diz, e talvez nessa batalha final contra o Lucius ele venha descobrir por que e como funciona a antimagia, talvez até mesmo explicando algumas coisas que é possível se fazer com ela, explicando o que seria essa magia diferente do Asta, porque no capítulo passado, né, o Damnatio disse assim, nossa, ele evoluiu a sua magia? Foi bem estranho, e na tradução oficial estava realmente magia, não estava anti-magia. Então, Morse, claro, como sempre, acertou na sua tradução. E aí eu fico pensando, seria a anti-magia uma magia de anti-magia? Não sei, cara. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. E agora vamos para o paralelo do Yuno e do Asta, porque vamos ser justos, pessoal. Eu confesso, eu não gosto do Yuno, não gosto como personagem, né? Quando ele tem um buff, alguma coisa assim, eu não ligo mais hoje, mas antes eu ficava puto e falava assim, pô, o Asta se esforça pra caramba. Mas vendo Black Clover novamente, percebam o seguinte, gente, o porquê muita gente não gosta do Yuno e gosta do Asta, e porque para alguns ele tira o poder da bunda e o Asta, bom, o Asta não tira tanto poder assim da bunda. Bom, é o seguinte, primeiro o Asta é nosso protagonista e nós acompanhamos ele. Segundo, o Asta é um cara comum. Sim, mesmo que ele tenha o poder da antimagia, ele não nasceu em um lugar privilegiado, ele não nasceu numa família rica e tudo mais, ou seja, ele se aproxima mais do leitor
comum. E sejamos justos, se fosse o Yuno recebendo mais um buff agora, vocês ficariam putos, não é, fãs do Asta? E eu acho que, bom, vocês falariam, oh, tirou o poder da bunda. Agora, com o Asta, eu acho que vocês deveriam falar a mesma coisa, então, se fosse esse o caso. Só que o Yuno tem sentido para receber ali os seus poderes conforme a sua história foi demonstrada ao redor de todo o Black Clover e todo o passado e todo o mistério acerca dele mesmo e de tudo que rege a sua vida. Só que tem um pequeno detalhe, além do Asta ser muito comum, a sua mãe era comum, o seu pai a gente não sabe quem é, mas pode ser que seja um cara comum, e se ele não for um cara de, tipo um rei, alguma coisa assim super poderoso, o Asta é um cara comum, que apenas se esforça. Recebeu um poder apelão, mas se não se esforçasse, se não fizesse ali os seus exercícios e tal, nunca que ele conseguiria alguma coisa. O Asta também é muito mais instintivo, então ele se aproxima mais do leitor por causa dessas características. Características essas que o Yuno não tem. Por quê? Porque o que acontece? Quando você vê uma pessoa que nasce privilegiada, vamos dizer assim, o Yuno já nasceu com a magia, poxa, o Grimório de 4 folhas, o cara é muito bom, e aí ele já é muito inteligente também, e aí já nasceu numa família rica. O que acontece? As pessoas que leem, elas não são normalmente ricas, poderosas e tudo, são pessoas comuns, como o Asta. Então, ele tem a tendência de atrair mais o povo comum, porque a maioria de nós, no mundo inteiro, não é rico. São pessoas normais, são pessoas comuns. Por isso que o Asta ele consegue se aproximar mais da gente do que o próprio Yuno. E tem um outro detalhe, que é erro do autor. O autor, ele não mostra o Yuno treinando, ele só fala que o Yuno treina. E isso faz com que você não veja, ele não tem tempo de tela. A Noelle tem mais tempo de tela, o Yami tem mais tempo de tela, o Nart vai ter mais tempo de tela. Se pá, até o Magna vai começar a ter mais tempo de tela do que o próprio Yuno, porque o autor foca apenas nos touros negros. Eles são os verdadeiros protagonistas dessa história. Tanto que você não vê tantos cavaleiros mágicos no Alvorecer Dourado, no Pavões Corais, entre todos os outros, porque o autor é um erro dele, né? Ele foca tanto nos outros que quando chega para mostrar o Yuno, fica parecendo que ele conseguiu tudo muito fácil. Mas no final, o cara sempre treinou assim como o Asta, porque mesmo ele sendo muito bom, assim como por exemplo, um exemplo aqui, o Messi, sendo já talentoso e habilidoso, ele foi lá e continuou se esforçando, foi um cara bem profissional na sua vida e por isso conseguiu o que conseguiu. Já o Asta seria como um Cristiano Ronaldo, ele teve que se esforçar para chegar lá. Isso não tira os méritos um dos outros, mas sim mostra como eles têm particularidades diferentes de cada um. Às vezes, você na sua vida vai ser a pessoa mais esforçada que consegue as coisas e não a pessoa talentosa, ou vice-versa. Nem por isso você precisa julgar uma pessoa que é privilegiada, por exemplo, como o próprio Yuno, porque mesmo que ele tenha sido privilegiado, percebam que no seu passado ele perdeu o pai, ele teve ali um afastamento com a sua mãe, ele foi tirado do seu reino foi totalmente destronado, mesmo que ele não soubesse porque ele era pequenininho. Então vejam que coisas ruins também aconteceram com o Yuno. Ele foi julgado quando entrou lá para o Alvorecer Dourado, tinha um preconceito com ele e tudo. Então muita coisa também aconteceu com ele que às vezes a gente, por não gostar do personagem, a gente ignora. E eu acredito que a gente tem que ser justo também, porque assim como o Asta recebeu esse buff de poder nesse momento, a gente teria que ser justo também com o Yuno quando ele receber e ao invés de ficar criticando, ver mais de forma imparcial. Por isso que fãs do Asta, fãs do Yuno, acho que a gente não tem que brigar por essas coisas, a gente tem que ver o que a gente gosta ou não gosta, mas não ficar hateando tanto o personagem. Fazendo uma zoeira, eu acho que maravilhoso, adoro zoar o Yuno. Se ele apanhar, melhor ainda, vou ficar feliz, vou dar risada mesmo. E aqui, meu lado como fã, como cara que gosta mais do Asta vencendo, eu assumo minha camisa e coloco aqui Asta, astronômico, o melhor, o mais forte, o mais lindo nosso anão bombado. Então é o cara que eu gosto pra caramba, então é como se fosse uma torcida de time. Mas eu não posso ser injusto com o Yuno nesse caso, principalmente nesse capítulo, que muitas pessoas ali, elas não vão falar nada, principalmente os fãs do Asta vão ficar quietinhos aqui e vão falar assim, ah, não vou falar nada não, não vou falar nada não. Mas se fosse o Yuno, você já sabe, né? Já estaria atacando o hate com toda certeza, não é? Então, vamos ser justos, não vamos ser tão assim emocionados, beleza? Eu agradeço a todos que me acompanharam aqui nesse vídeo, aguardo vocês no próximo, beleza? E o Mano Joe aqui, ó, tá vazando. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado à página Trevo Preto e também ao Morse, que sempre colocam adendos muito legais para Black Clover. Sem eles, com toda certeza, esse vídeo aqui nem sairia direito, tá bom? Tô indo nessa. Até uma próxima. Fui.